Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um teste do sofá, dessa vez com a presença mais do que ilustre, você com certeza já deve conhecer, jornalista, apresentadora dos Pingos nos Is na Jovem Pan, Joyce Hasselman. Por favor, Joyce. Hello, meninos. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí? Beleza? Ai, tô nervosa, meu primeiro teste do sofá, gente. Sabe? Fiz a minha carreira toda, assim. Ela quer falar que fez tudo no mérito, trabalhando, né? Me escondendo pra ninguém saber que eu era loira, aquela coisa toda, no rádio. E agora eu vou fazer meu primeiro teste do sofá. Você sabe que, né? Tudo acaba um dia, né? Então acabou, minha moral acabou. Teste do sofá. Ó, o negócio é o seguinte, Joyce, conta um pouco da sua trajetória, da onde você vem, como é que surgiu a figura da Joyce Hasselman que a gente conhece. Joyce veio da República do Paraná, não veio da República do Paraná? Sim, eu sou caipira, lá da terra do Sérgio Moro. Nasci em Ponta Grossa, onde o Moro também nasceu, ele se criou em Maringá. E aí morei em um monte de lugares, né? Morei em Cuiabá, morei em Ponta Grossa mesmo. E antes de vir para São Paulo, eu estava morando em Curitiba. Fiz jornalismo e comecei a trabalhar junto com a faculdade. Então eu trabalhava e estudava, o que para o sindicato esquerdinha dos jornalistas era assim, né, um grandíssimo pecado. Então eu tenho uma briga com o sindicato desde aquela época. Eu ia fazer medicina, passei para medicina, larguei para fazer jornalismo, uma confusão danada. E nessa eu fui trabalhando desde muito cedo. Acabei dirigindo a CBN, a Band News FM, tive um programa muito bacana no SBT, na Record do Paraná também, até cair na Veja, aqui em São Paulo, né? Eu criei aquela TV online, a TVeja, tvdeveja.com, na época da eleição de 2014, né? Então eu tava lá sapateando em cima do Lula, da Dilma, aquela coisa toda. Isso que ano, mais ou menos? 2014. A gente já entrou Bem, de solo. bem na época Bem que o cara queria pôr a Dilma de novo. Exatamente, bem no quente da eleição. E a TV virou um sucesso muito rápido. Hoje acabou, não tem? Tá, virou pó aquele negócio lá. Mas, é verdade, ninguém vê, ninguém escuta, ninguém fala. Mas, assim, antes era uma coisa, todo mundo queria dar entrevista e os vídeos viralizavam. Olha, entrevistei você, Kim, lá, entrevistei você, o Holiday, e Confusão, e Renan, e a gente saindo na rua, e lá eu ia pra rua também derrubar a Dilma. Aí eu saí da Veja, quer dizer, saíram comigo da Veja, e eu resolvi seguir carreira solo na internet. Comecei a brincar lá no meu Facebook, fazer videozinho lá no meu Facebook. E aí os vídeos davam 3 milhões de alcance, 4 milhões, 5 milhões. Eu falei, opa, vamos fazer disso um negócio, Brasil, né? E acabei criando um canal no YouTube, que hoje é o maior de política do Brasil, do segmento política. Você tem outros canais maiores, mas que tratam de várias coisas, né? Sim. Especialmente, maquiagem, bobagem, entendeu? Funk, essas coisas, bomba, né? São esses aí que eu acompanho. É que o dela é exclusivo de política, Exatamente. é comentarista político. Só política, né? Só política. Eu gosto mais dos de maquiagem. Você gosta, né? Dá pra perceber, dá pra pela sua perceber. beleza. E aí eu lancei a biografia do Sérgio Moro e eu ia ficar com as minhas coisas, montar meu site, inclusive eu tenho um site pronto, que não tá no ar porque eu não tenho tempo, né? Mas eu ia fazer um site, registrei um nome, inclusive, chamado Seleção Brasil, é meu, tá? Não adianta registrar, é meu, Seleção Brasil. Né? Porque você sabe que tem gente que adora tomar nome dos outros, né? Não sei, não tem tô gente que sabendo dessa adora história. tomar nome dos outros, é melhor, né? Então tá registrado. As pessoas gostam de se travestir de movimento. É, né? um negócio impressionante. E aí eu tava fazendo essas parcerias com liberais e conservadores, né, gente da nossa Mas como direita. pode liberais e conservadores? Os dois só brigam. E daí? Obrigada, audiência. Como é que você juntou os dois? Não dá certo. Obrigada, audiência, entendeu? Obrigada, audiência. Você não vê de vez em quando? Eu saio lá quase no tapa com o Tonholi, com o Felipe, o negócio bomba. E aí, no meio disso tudo, entrou a Jovem Pan no meio do caminho, né? Depois de uma super polêmica, eu acabei topando a proposta que o Tutinha fez e voltei pro rádio, que era a minha casa inicial. Comecei na CBN e agora estou nos Pingos nos Is. Acabou de sair o Ibope, né? Nós estamos liderando absolutamente no Brasil, absolutamente em São Paulo. E em relação àquela concorrência direta, a gente está com 7 vezes mais audiência. Então, Nossa. né? Beijinho não. E é isso, um resumo da obra. Estou lançando meu segundo livro, né? Sim. Segundo no Brasil e terceiro porque tem um que eu escrevi para uma editora americana que está em fase de tradução. Eu escrevi em português, eles estão traduzindo para inglês e espanhol. E estou com o Delatores lançando aqui no Brasil. Então é um livro Inclusive que trata... essa semana não, que eu não sei quando é que vai sair, mas tem lançamento
Tem lançamento por esses Recentemente dias. aí deve ter uns lançamentos. Tem lançamento, gente. Aí É. começa a turnê de lançamento. Mas, Então... pô, aproveitando o gancho, do que se trata o Delatores? Delatores. Assim, tipo, assim, é meio autoexplicativo o nome, assim, sabe? Mas eu vou tentar. Eu vou tentar, assim. Eu começo falando. Essa parte do vídeo que cortam, assim, só pra me humilharem. Não, o lance é o seguinte, a gente teve aí a delação do Joesley Batista, que foi uma piada de mau gosto, né? Pela forma com que ela foi costurada. Então, eu quis fazer esse livro mostrando, né, os sabores e os horrores de uma delação. Então, quanto as delações ajudaram, o Instituto Delação ajudou o Brasil a descortinar os esquemas de corrupção. Então, eu começo lá nos primeiros, Paulo Roberto Costa e o CEF, vou contando a história deles, passo pelo Marcelo Debrecht, né, passo pelo Joesley Batista, que esse foi o pior, né, o pior negócio feito no Brasil. Se não tivesse, os novos áudios não tivessem vazado, o Joesley hoje estava rindo na nossa cara em Nova York, dando uma banana pro Brasil, torrando o dinheiro que ele roubou junto com o Lula lá do BNDES. Foi aquele cachorro do Lula que deu a chave do BNDES pro Joesley, né? Então, infelizmente, houve uma reviravolta, né? Então eu trato, né, dessas questões todas e chego até Funaro. Porque o livro tinha que parar 1 hora, né? Então, assim, eu já vou ter que escrever Delatores parte 2, né? Porque tem a delação do Palocci, Cunha. E outras tantas que estão chegando aí, vai né? ter. Falando em Lula, hoje você recebeu uma boa notícia. Hoje que você está assistindo já foi. Mas hoje mesmo, ela recebeu uma boa notícia. Conta aí pra nós. Segunda-feira animada, comecei a segunda-feira no Tribunal de Justiça de São Paulo. Minha segunda casa. A segunda casa. Já conhece todo mundo, né? Então todo mundo, já tá amigo Processo, de todo mundo. tamo junto. E aí, por unanimidade, a Câmara Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu uma banana pro Lula, né? Porque o Lula é aquela figura asquerosa, né? Que ele sempre tenta desqualificar o interlocutor e ele tenta perseguir, de alguma forma, qualquer pessoa que mostre quem ele é. Uma figura nefasta, a pior figura política, sem dúvida, de todos os tempos do Brasil, porque é um homem perigosíssimo. Né? E eu fiz um vídeo chamado... Lula, não sou eu que tô falando isso, é a Joyce, eu. viu? Eu também. Todos os seus advogados, não sou eu, Lula. Pra mim, você só é bobo, feio, cara de mamão. Você pouco profissional. Você é um pouco desinformado, profissional. você é pouco profissional, entendeu? Você é um político não exemplar, só isso. Não é? Pra mim, você é um ladrão, corrupto, o cara que roubou o futuro do Brasil, o futuro da nação, que tem no DNA corrupção, só isso, né? E aí ele zangou, porque eu falei essas coisas, ele zangou, ficou bravo, entrou com processo, crime contra a honra, ou seja, crime impossível. Foi isso que eu disse. Como? Crime impossível. Ele perdeu, não é nem que ele perdeu em primeira instância. O juiz achou tão ridículo, né? Um cara que na época era pentaréu, hein? Agora ele é hexa. Não, hepta já, né? Já tá no 7º. Ele era pentaréu. O juiz olhou aquilo e falou, meu amigo, né? Eu fiz uma primeira audiência em que ele não foi, porque ele é covardão, o Lula, ele dá uma de tigrão, mas é um gatinho covarde. Ele mandou lá o Roberto Teixeira, advogado e sócio dele, e antes da segunda audiência o juiz falou assim, olha, absolvo sumariamente a ré, né? Porque não tem sentido, né? E aí o Lula zangou, não gostou e inventou uma história, né, contra esse juiz, para colocar o juiz em suspeição, dizendo que o juiz zombou do Lula na audiência. Nossa, de novo, cara, eu até por um... Assim, eu fico pensando o seguinte, a mentalidade do cara, porque é tipo aquela história do lobo, né? A menina fala toda hora, lobo. Pô, todos os juízes então estão errados. E aí eu penso assim, por uma coisa relativamente... Imagina o Lula numa pelada, né? Não, sai daqui, juiz, traz meu tio aqui pra apitar, que não tá dando. Não, porque eu penso o seguinte, cara, se até por uma coisa teoricamente banal... como essa, velho, ele tá usando a mesma arma que ele usa contra o cara que vai prender ele. Tá ligado? Tipo, velho, não, o cara processou ali porque daninho contra a honra. Não, o juiz não presta. Pô, cara, guarda a tua arma aí pro chefão, ele brother. inventa as coisas. Porque ele inventou que o juiz debochou dele, porque o advogado dele teria chamado ele de doutor na audiência e o juiz, na cabeça do Lula, né, no que ele escreveu lá, perguntou, doutor do quê e tal. Só que o Lula não foi na audiência. Não teve essa audiência com o Lula. Nossa, velho. Não teve audiência. Ele inventou esse negócio. Aí, muito bem, foi lá e apelou. Teve a tal da apelação em segunda instância. E os 3 juízes votaram a favor. Porque o que o Lula queria? Que o processo voltasse para a primeira instância para a mão de um outro juiz.
um amigo, né? Porque o juiz que deu lá a decisão contra ele... Vai sorteando as varas. A hora que cai no do meu brother, aí tá valendo. Exatamente. Aí a relatora do processo falou, olha, o que a Joyce disse no vídeo era pura e simplesmente um sentimento da população. No momento de crise no Brasil, e ela foi lá e falou mesmo, foi ácida mesmo, e é assim que tem que ser e tal, e nego todos os pedidos do Lula. Então, segunda instância, tamo junto, Lula. Se você for recorrer de novo, vai demorar um pouquinho. Acho que você vai ser preso antes, mas tá aí, a justiça tá aí, né? Vamos lá. Mas, Jorge, de onde veio seu interesse por política? Se você tem algum familiar envolvido na política, ou foi espontâneo, algum professor, ou como é que... Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Meu pai não entende nada de política. Minha mãe não entende nada de política. Minha mãe é doceira, entendeu? O negócio dela é fazer bolo, cuca, aquelas coisas gostosas lá do sul que só engordam a gente. Eu cresci numa casa em que não se discutia política, mas desde criança, né, por exemplo, quando eu via meu pai conversando com alguém que entendia um pouco mais, assim, eu ficava de ouvido. Né? Na escola, eu era extremamente politizada e encrenqueira. Né? Eu fazia todos os jornaizinhos da escola, até um último em que eu tinha bolsa no Master em Cuiabá, e aí eu denunciei no jornalzinho o diretor da escola, aí eu perdi a bolsa. Eu perdi a bolsa. Mas assim, eu sempre gostei. Na universidade, eu estudei numa faculdade pública, era um mar de sal, assim, aquele bando de esquerdista, sabe, que usava boina. Você nunca foi de esquerda? Deus me livre, sai pra lá. Eu ia perguntar isso pra ela, porque assim, é uma pessoa que vem da mídia tradicional. Usa perfume. Olha, é a pessoa que vem da mídia tradicional, então a gente olha meio assim, né? Porque você sabe que a mídia tradicional, ela tá dominada por uma certa classe, por uma certa opinião. Né? O que você acha disso e como... Conta umas fofocas pra gente aí. O lance é o seguinte, as faculdades de jornalismo, elas são com os professores lá, tudo esquerdinha, a maioria um bando de frustrado, que nunca conseguiu espaço no mercado de trabalho. É isso que você tem. Não adianta dizer que não. Ah, não, tem o cara que é pós-doutor nisso e aquilo. Não estou falando de exceção, estou falando de regra. Né? Então, assim, é um bando de esquerdinha, é um bando de frustrado, gente que olha para o outro trabalhando e crescendo e como os professores da minha universidade me perseguiam porque eu trabalhava e estava tirando o emprego de um formado. Meu amigo, vai lá, faz um teste, chega e diz assim, ó, eu sou melhor que aquela loira burra lá, ó, eu quero fazer um teste para tomar o lugar dela. Mas nenhum dos professores gênios que me perseguiam tiveram nem coragem nem competência de tomar o meu lugar. Então, o que se aprende nas universidades é ser de esquerda, é ler a escolinha de Frankfurt, é isso. E aí, claro... Ler não, é falar sobre. Falar sobre, né? Agora, quem lê não consegue ser de esquerda, porque eu li. Então, quem lê e entende a literatura de esquerda, jamais vai ser de esquerda. Jamais. É só quem fica repetindo bobagem aí, e você tem, muitas vezes em redações, essas crias, né? Essas crias de universidades de esquerda, e o conhecimento, não, o anticonhecimento é passado, e você tem essas infiltrações, especialmente aí na velha guarda do jornalismo. Infelizmente é assim em todo lugar. Né? Eu acho que o veículo de comunicação que menos tem influência, claramente é a Jovem Pan, né? Porque ali você tem o Vila, ali eu tô lá, né? Ali você tem o Joseval, ali você tem o Felipe, né? O próprio Augusto Nunes também. O Augusto, exatamente. Então, onde tem menos infiltração, certamente é ali na Jovem Pan, que é uma rádio mais liberal, que defende claramente as ideias mais à direita, né? Então, e eu sempre gostei de falar de capitalismo, eu sempre gostei de falar das ideias de direita, eu sempre defendi pedágio. E como é que você se... Aproveitando que você falou que a Rádio Jovem Pan é mais liberal, como é que você se define? Você é liberal clássico, conservador, agora eu quero ver. Libertária? Agora é a verdadeira teste do sofá. Na verdade. Olha... Não vem malufar aqui pra você me dizer, não. Não vem aqui... Não, eu quero uma resposta. Eu assim... Economia e política, eu sou liberal. Nos costumes, mais conservadora. Então, e assim, quando vem aquelas teorias, não, mas é impossível você ser um pouco uma coisa, um pouco outra. Quem falou, minha gente? Acho que ideologia é caixa de bombom, né? Pronto, né? Se você entra lá, um jeans 38. Não, né? Então, assim, eu sou
absolutamente liberal quando o assunto é economia, mercado e política. Porque eu acho que tem que deixar o empresário fazer, ele sabe fazer, a favor do Estado mínimo, mas os conservadores também são. E em relação aos costumes, eu sou mais conservadora. Por exemplo, eu jamais defenderia uma bandeira de liberdade para aborto. Não. Ah, mas você não é liberal? Não, isso não. Eu sou careta, conservadora. Que isso, na verdade, não é uma pauta liberal, na verdade. Isso é uma pauta pessoal de cada um. Mas assim, quando você tem algumas pessoas que se definem 100% liberais, elas dizem, olha, você pode tudo e você decide tudo sobre a sua vida. Então, eu acho que não é tanto assim. Eu acho que tem que ter ali, para a gente conviver bem e ter a nossa sociedade mais madura, a gente tem que ter uma mistura, né, dessa coisa liberal com a conservadora. Então, liberação de drogas, contra. Liberação de aborto, contra. Né? Mercado livre, 100%. Então... Uma pergunta para você bem interessante. A gente vê que tem muita... Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o pessoal da esquerda já aprendeu isso há muito tempo atrás, que a união faz a força. E se tem uma coisa que o pessoal mais da direita não sabe fazer é se unir. Você sabe disso. Então, assim, eu queria saber qual que é a tua opinião sobre essas tretinhas que tem do nosso lado. E tem tretinha pra caramba. Você mesmo foi protagonista de um monte dessas. E a gente vê aqui nos bastidores como tem muita gente que, não tem o espírito de time. Tipo, dá a mão pro outro, dá a mão... Cara, nós estamos de um lado que ainda é o menor. Nós ainda temos um país de esquerda. É verdade. Nós precisamos mudar o país, depois a gente discute as nossas diferenças. Queria saber a tua opinião, principalmente em relação a movimentos de rua, a militância política, dessas tretinhas mais à direita. O que você acha disso, cara? Eu acho de uma estupidez, de uma infantilidade. A sensação que dá é que, quando eu vejo, assim, por exemplo, movimentos se atacando, brigando, a sensação que dá é que é um bando de crianças segurando a bola e dizendo assim, a bola é minha, não brinco mais. Se não fizer do meu jeito, não vou mais brincar. Né? Faz o beicinho e vai pro canto. Ninguém vai chegar em lugar nenhum desse jeito. O que sabe, os outros movimentos sabem, o quanto eu tentei, inclusive, unir os próprios movimentos. Acabou sobrando pra mim. Também tomei pancada, gente que era parceira, brigou. Não, porque eu não quero mais falar com você, porque você é amiga daquela pessoa, daquele movimento. Então, o meu movimento é contra aquele movimento. Gente, que é isso? Que é isso, sabe? Lava roupa suja, a gente lava em casa. Né? Então, você vê aí os movimentos se atacando, quando poderiam estar se unindo e ter uma força gigantesca. Uma força Exatamente. Mesmo de tanto para mobilizar a gente, quanto para educar o Brasil. Porque enquanto ficam gastando tempo, um jogando bolinha de papel no outro, a esquerda, eles podem se odiar. Estão passando a mesma mensagem. Exatamente, o tempo todo. Então isso a direita tem que aprender. Né? A direita é desunida, sim, lamentavelmente. Os movimentos de rua, né, os movimentos democráticos, também não conseguiram essa união, manter essa união. A gente teve uma certa união na época do impeachment da Dilma, né? E eu me lembro que na época do impeachment eu passava de caminhão em caminhão. Você se lembra, né? De caminhão em caminhão, de movimento em movimento. E eu não queria nem saber se o movimento A estava brigando com o movimento B ou com o movimento C. Então, assim, eu ia, mas em todos. Eu subia em todos os caminhões, eu discursava em todos os caminhões, né? Porque era aquela coisa de, olha, é possível você se relacionar com todo mundo, é possível a gente conseguir tirar um pouquinho as diferenças e encontrar uma espinha dorsal de convergências, mas é possível, mas é difícil. Então, assim, eu acho que os movimentos perdem muito, eu acho que a direita perde muito. Por exemplo, tem eleição ano que vem. Os movimentos vão lançar candidatos, alguns sim, outros não. Eu acho que tem que lançar mesmo, tem que botar gente nova, caras novas, mas nós não temos um grande nome para o Senado. Os movimentos, se unissem, os grandes movimentos, olha, a gente vai esquecer nossas diferenças aqui e a gente tem que pensar no Brasil. Vamos eleger um, ou quiçá dois, por que não? São 2 vagas. Só para o pessoal entender, porque assim, eleição para deputado é eleição proporcional. Então, você não compete, entre aspas, diretamente com o outro. Agora, eleição para Senado são eleições majoritárias. O cara precisa de milhões de votos para entrar. Eu nem sei quantos milhões de votos aqui em São Paulo. Uns bons milhões. Uns bons milhões. Tipo 2 milhões e meio de votos para o cara entrar. Então, não tem movimento que tem tudo isso de votos hoje. Agora, se unir todo mundo, faz um nome. Faz um nome, exatamente. E quem que é o nome? Não tem, ninguém conversa, cara. Prefere ficar se atacando. Eu acho isso de uma idiotice.
Isso é aquele negócio que dói, assim. Puta, esse cara me atacando. Pois é, e aí você vê, né? E a gente tá refém de uns senadores de sarcófago, aí o Serra, o Aloysio. Pois é. Os caras que estão... Os caras na máquina, os caras de dentro da máquina se conversam que é uma beleza. Ó, eu vou sair, já pego o apoio de não sei quem, já compro a volta não sei da onde. Agora nós que temos a vontade genuína de pôr alguém com ideias lá, fica... Não, o Kim é bobo, o Kim é feio, ele é vendido. Não, eu vou te falar, aquele dia que eu entrevistei você pros Pingos nos Is, que você tomou uma coça lá no Rio Grande do Sul, sim, né? É a profissão dele. Né? Ele adora, né? Profissão, tomar porrada de petista. Gente, o que eu recebi de crítica dizendo assim, você já se vendeu pro MBL, olha o tamanho da cabeça de ervilha das pessoas. Você se vendeu pro MBL, o que tem a ver? Eu acho isso demais, porque no começo a gente era financiado. Agora a gente financia os outros. Agora subiu de nível. Antes recebia da CIA, do PSDB, agora já fizeram até uma charge, assim, PSDB no nosso colo, assim, a gente um monstrão. Assim. Então. Já temos até a Joyce agora. Mas aqui, ó. Estamos comprando cada vez mais pessoas. Mas ó, entendeu? Eu vou mandar minha conta corrente, já que eu tô levando a fama, né? Então eu vou mandar minha conta corrente. Pelo menos aproveita. Então, é uma loucura. Eu vou dizer uma coisa que com certeza vai dar uma maior confusão aí. Dória e Bolsonaro, né? Eu falei com o João Dória e falei com o Bolsonaro e disse o seguinte, para os dois, não se ataquem, caceta, não se ataquem. Porque vocês não sabem se ali na frente vocês não vão precisar se unir contra um candidato da esquerda. Pra que desperdiçar munição entre vocês? Isso é uma coisa que eu tava pensando, na verdade, eu não vejo eles um atacando o outro. O problema é o fã-clube. O fã-clube, exatamente. Fã-clube de um, fã-clube de outro, fica assim... Cara, nem os próprios caras... É impressionante, cara, principalmente do Bolsonaro. Eu falo alguma coisa de Bolsonaro, o Eduardo, que é filho do Bolsonaro, me liga, tira sarro, brinca... E aí o fã dele vem falar, onde já se viu, você xingar. Mas que xingar? Exatamente. O filho do Bolsonaro me mandou um áudio tirando sarro, velho. E você tá com graça aí. É ridículo, cara. É ridículo, é fogo. Então, enquanto não se costura uma união, a gente vai acabar tomando churra. É verdade. Né? E churra de novo. Em 2018, claro que vai ter uma mudança. Mas o tamanho da mudança é que vai depender dessa união ou não entre as figuras da direita. E né? Joyce candidata, vai ter ou não? Não. Pô, não quer ficar pobre também, pô? Você sabe que, olha, os partidos me namoram, viu? Os partidos me namoram. O João Moedo do Novo já me convidou, PSDB, né, já me convidou, eu dei risada. Eu falei, tá, com partido que tem S, como é que eu vou em partido que tem S? Fica muito complicado. Pois é. Mas é o que temos, né? O DEM já me convidou, até o PT. Até o PT Eita! Já me convidou. O ex-ministro das comunicações, da época das comunicações, Paulo Bernardo, ainda chegou a dizer o seguinte: eu te dou o discurso. Eu acordei, agora eu enxerguei a verdade. Que demais. Né? Então, assim, eles são muito loucos, né? É verdade. Mas eu faço política todo dia, o tempo todo. Eu tenho muito receio de botar uma coleira em mim. Sabe? Uma coleira partidária. E a questão é, partido. Faltam partidos que inspirem confiança no brasileiro. Então, infelizmente, é isso. Né? Você vê o PSDB desidratou, perdeu uma grande oportunidade de ser o grande partido da oposição, virou pó, né? Ao defender o Aécio, O DEM está crescendo um pouquinho, vai deixar de ser muleta para se tornar, né, protagonista, né, de uma eleição. Aí você tem os partidos de esquerda, mas assim, qual é o partido que você olha e fala assim, nossa, que orgulho, como eu queria ser desse partido? É difícil. É difícil. E essa coisa, essa guerra interna dentro de mim não se resolveu. Eu não consigo olhar para um partido e me sentir à vontade. Ah, entendi, então não está resolvido ainda. Não, calma. Ela já resolveu essa parte, ela já decidiu. Eu não consigo me sentir à vontade, né, em nenhum partido dos que existem aí, então fica muito complicado. E eu não sei muito fazer teatro, então eu tenho que acreditar nas coisas. Assim, se eu topasse ser candidata, eu teria que acreditar no partido, nas propostas. Sim, mas é o que a gente procura. Pois é. Aí, acho que é isso. Enquanto eu tô amarelando, tá? Esse negócio de candidatura, eu tô amarelando. Kimoshito, vamos fazer o seguinte, finaliza fazendo um merchan aí do teu livro, que é sobre o quê, Kim?
O meu livro? Não o seu, cara, o da Joyce. Ah, o livro da Joyce? Chama Delatores. Será que é sobre o livro? o quê? Eu falei, bom, vou fazer. Que é sobre o quê? Não, falar do livro da Joyce, que chama Delatores. Talvez seja, sei lá, que é sobre as estrelas. Sobre Delatores. A influência da lua, né, na maré. Onde podemos adquirir seu livro, Joyce? Gente, eu não trouxe, porque nem saiu ainda. Ele vai... ainda não... Não, ele tá... Não, mas agora que o pessoal tá assistindo, já saiu. Ele tá na gráfica, nesse momento que mas a gente tá gravando. Mas aí, onde é que vão encontrar? Qualquer livraria. Saraiva, Cultura, Leitura e também na internet, né? Você compra na internet. Tem a versão que é digital, que é mais barata. Né? Ou nos DCEs de faculdade de jornalismo, o pessoal com certeza vai gostar muito vai desse estar livro. Nas bibliotecas de universidades federais. Vai estar no lixo. Vai estar no lixo, vai estar lá no estampado. E, enfim, tomara que seja mais um sucesso. Do Sérgio Moro foi muito bacana. Eu não sou escritora profissional, né? Então, assim, também não estou escrevendo livro para intelectual. Tem um monte de gente que faz isso. Um monte de gente que faz aqueles livros difíceis, assim, que, nossa senhora, aquela Bíblia. Não é isso. Os meus livros são para as pessoas entenderem. Resumidamente, é um livro-reportagem. Eu falo de cada delator, o que eles fizeram, o que não fizeram, o que mudou na Lava Jato, papo, acabou. Então é um livro fácil de ler, com capítulos curtos, porque é um livro para ensinar e para ser gostoso. Não aquele livro... Eu gosto de livro assim. Com desenho, mas não tem desenho, não tem figura. Pô, sem figura não tem jeito. É isso aí. Obrigado, Joyce. Obrigado, Joyce. Obrigado, meninos. Sucesso muito pra você, obrigada, viu? Meu primeiro teste do sofá. Aí, ó. Que emoção. Passou. Tchau.